Olá, com muita satisfação estamos aqui para mais uma atividade, mais uma live do curso Atenção Precoce às Infâncias. Vou me audiodescrever. Eu sou a professora Geni Lustosa, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Sou uma mulher com mais de 50 anos, parda, uso óculos de leitura, tenho cabelos longos na altura dos ombros, uso óculos. Estou usando agora, nesse momento, um batom vermelho. Na vestimenta, tenho um blazer cor-de-rosa com risquinhas brancas, com listrinhas brancas, e por baixo, um vestido branco. Estou num ambiente em que atrás de mim tem um móvel, é um painel branco. Estou no ambiente doméstico para esse momento aqui com vocês. Na comunidade surda, o meu sinal é um G ao longo do meu cabelo, que desce ao longo do cabelo, representando a letra do meu nome, Geni, e o longo do meu cabelo. É com muita satisfação que estamos aqui para mais uma atividade do curso ligado ao projeto Renafor. Hoje nós temos uma palestra muito importante, professora Ana Maria Serrano, professora associada do Instituto de Educação de Lisboa, da Universidade do Minho, em Portugal, professora integrada ao Centro de Investigação de Estudos da Criança. Isso é muito importante para nós, num curso de educadoras e educadores da infância. No Brasil, chamamos educação infantil. Essa atenção que nós temos ao processo de escolarização e institucionalização dessa etapa da infância. A professora Ana Maria Serrano é licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra, possui mestrado em Intervenção Precoce, essa palavra que a gente vem estudando cada vez mais. No Brasil, professora, quando você tiver, professora Ana Serrano, a satisfação tê-la aqui em tela. Então, estamos pela política pública com a terminologia atenção precoce e estamos estudando cada vez mais tudo que se liga a essa dimensão ligada à infância. E a professora é licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra, possui mestrado em Intervenção Precoce pela Universidade dos Estados Unidos e foi bolsista, né, professora, da projeto Fulbright, e fez o doutorado nos estudos da criança, especialista em educação especial pelo Instituto da Criança da Universidade do Minho.
A Universidade do Minho, professora, para além da sua instituição de origem e também pela instituição do seu doutorado, que a gente também reconhece como extremamente importante para os estudos, a Universidade do Minho é muito importante também como leituras e fundamentação aqui para a gente no Brasil, como educadoras da infância. Professora está em aposentadoria, né, professora? Sim, verdade. Estou em Recentemente, outubro. agora em outubro, que satisfação, professora. Nós sabemos que é um percurso muito importante, o de trabalho, e também a aposentadoria é um projeto de vida para produzir mais, né, professora? Claro, para produzir mais, tem razão. Para Poder fazer outras produzir. coisas dentro da Sim, mesma área. sim, professora, nós lemos muito, a professora aqui, a professora sabe, né, já disso, e nós temos muita alegria em estar com vossa presença, é presidente da Associação Europeia de Intervenção Precoce, portanto, o Brasil tem muito a beber em vossa fonte, é muita satisfação estar aqui. Sua live vai ser transmitida mundialmente, nós sabemos disso. Angola, com seus orientandos, no Brasil, com as pessoas que leem, a professora, no próprio, sua própria localidade, sua própria universidade, como Portugal. E a gente tem muito gosto em reproduzir cada vez mais seus ensinamentos. Na Faculdade de Educação, onde eu sou professora, nós colocaremos sua live como aula. Então, ficamos muito felizes com o vosso aceite e a vossa participação nesse momento. A professora integra a Comissão Diretiva Internacional da Sociedade de Crianças e de Intervenção em Crianças, da Atenção Precoce, e faz parte do núcleo de supervisão da Subcomissão do Norte, SNPI, SNIPI. É assim? Também gostaria de dizer que eu tenho inúmeras amigas no Brasil que pediram para dizer: olha, diga a professora Ana Serrano que estaremos assistindo, que ela é Uau! um amor, né? Uma pessoa muito referência para a gente. Inclusive, aqui eu destaco o nome de duas pessoas muito próximas que nos unem também. A professora Rita Cóssio, Uhum. Universidade Conheci Federal de bem, sim. Pelotas, vai estar conosco. A professora também foi convidada para estar aqui no grande encerramento, mas se não nesse, no próximo. A professora Rita Costa estará conosco. E também a sua doutoranda, que é do Ministério de Educação em Angola, que é uma grande parceira nossa, e Ah, que eu tive uma consultoria durante anos para Angola. Recentemente, até 2024, fui consultora de Angola. Então, eu gostaria também de destacar a professora Conceição Luciano, também é sua orientanda em Angola e também é uma grande parceira, uma grande amiga. Professora, eu passo de imediato para a senhora. Peço que se audiodescreva conforme sua forma de reconhecimento e pode começar a sua apresentação, que nós temos muito gosto em ouvi-la agora e todos que assistirem depois no online. muito obrigada, Jenny. Eu vou então começar então pela minha autoapresentação. Sou uma mulher com mais de 60 anos. Estou vestida com uma blusa esverdeada, que também tem umas flores, não se vê muito, porque daqui nesta posição. Tenho cabelos pretos, tenho pele branca, tenho os cabelos já matizados de branco, dada a minha idade, e estou no meu escritório a fazer esta live com muito gosto, porque, como a professora Jenny disse, é a área da intervenção precoce que vocês chamam atenção precoce, e também é de facto uma designação interessante, chamarem atenção precoce.
é uma área que me apaixona há muitos anos e que eu tenho dedicado toda a minha vida de investigação, de ensino e de formação, neste momento também muito ligada à formação na Associação Europeia de Intervenção Precoce, no trabalho de apoio a países que estão a começar a desenvolver sistemas nacionais de intervenção precoce e temos feito muita formação nesses países, que tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim também, porque tenho aprendido muito com estes diferentes países para pensarmos programas, pensarmos apoios para esta primeira infância, que é tão, tão importante, e é um pouco isso que eu vou esta noite falar. Queria agradecer o convite que me foi feito para poder partilhar convosco algumas das ideias sobre o que é isto da atenção precoce, porque é que é tão importante e como é que ela deve ser pensada de acordo com a investigação de mais de 40 anos, investigação que começou muito nos Estados Unidos, com investigadores de renome, que curiosamente tivemos recentemente em Lisboa, tivemos um congresso mundial de intervenção precoce de 2 a 5 de setembro, esteve muita gente do Brasil também connosco, e muitas das minhas ex-pós-docs e orientandas também do Brasil estiveram no congresso e tiveram os maiores nomes da intervenção precoce, nomeadamente grandes investigadores da área, que foram também uma mais-valia para estes dias que estivemos a discutir intervenção precoce em Lisboa. Então, eu posso então começar a temática de que eu vos vou hoje falar. Portanto, o próximo slide, por favor. E eu vou começar por falar de alguns factos científicos que apoiam práticas, aquilo que nós chamamos de práticas recomendadas na intervenção precoce na infância. E, portanto, há alguns factos que são cruciais quando falamos de intervenção precoce na infância, ou como vocês podem querer designar, atenção precoce. Portanto, os primeiros aspectos fundamentais da ciência é de que nós sabemos que estes anos são anos que são privilegiados. Porquê? Pela neuroplasticidade. Os primeiros anos constituem uma janela de oportunidade para mudar os caminhos de desenvolvimento. Em mais nenhum período nós temos uma flexibilidade tão grande neuronal que nos permite mudar trajetórias das crianças que têm, sobretudo também, de todas, mas sobretudo as crianças que têm problemas, e estes primeiros anos são anos que facilitam muito essa aprendizagem e desenvolvimento. E, portanto, obviamente, mecanismos neurobiológicos e comportamentais cada vez estão a ser mais conhecidos pela ciência, mesmo pela neurologia e pelas áreas do desenvolvimento. Os primeiros anos são os alicerces do desenvolvimento humano. O outro slide, por favor. Os primeiros anos do desenvolvimento humano são como a construção de uma casa. A fundação ou alicerce é o termo utilizado em engenharia para designar as estruturas responsáveis por transmitir cargas dos edifícios ao solo. São as bases que sustentam depois tudo aquilo que é o edifício, a casa, o prédio, etc., que vai sustentar ao longo da vida o desenvolvimento do ser humano. E, portanto, estes primeiros anos, se forem fortes, se as fundações forem fortes, essa sustentabilidade em termos de saúde mental, de bem-estar, de produtividade, de funcionamento geral do ser humano é muito mais positiva. Se essas bases forem frágeis, vêm claramente, vamos ver problemas que vão surgir quer a nível do desenvolvimento, quer a nível do bem-estar emocional, da saúde mental, etc, etc. Portanto, os primeiros anos constituem esta base, tal e qual como numa metáfora com a engenharia, as fundações de uma casa. Próximo slide, por favor.
As experiências precoces determinam se a arquitetura do desenvolvimento cerebral de uma criança vai fornecer uma base forte ou frágil para a sua aprendizagem e comportamento e saúdes futuros. O próximo, por favor. E, portanto, isso tem implicações. Que implicações é que isso tem quer para políticas públicas, quer para a prática da intervenção precoce? O próximo slide. Intervir o mais cedo possível. E, portanto, essa é uma dimensão fundamental também na intervenção precoce, como é que nós vamos identificar o mais cedo possível crianças que precisam destes apoios, que beneficiarão do trabalho dos profissionais da intervenção precoce. E, portanto, intervir o mais cedo possível, porque nós sabemos, hoje em dia cada vez vamos sabendo mais, por exemplo, no autismo, quanto mais cedo se começar a providenciar experiências e interações positivas entre muitas vezes, obviamente, primariamente com as famílias e as crianças, vamos potenciar essa possibilidade incrível que é o neurodesenvolvimento nos primeiros anos. Portanto, o próximo slide, por favor. Portanto, outro facto científico muito importante, que nós também temos como base para desenvolvermos programas de intervenção precoce, é este que está aí no slide: as funções parentais exigem um conjunto de apoios sociais, informais e formais, particularmente quando há uma criança que necessita de apoio. E, tal como todos os pais das crianças com necessidades educativas especiais ou em risco contribuem para a variabilidade do desenvolvimento e do funcionamento social e emocional dos seus filhos. E, embora os resultados de desenvolvimento obtidos pelas crianças com necessidades educativas especiais sejam claramente afetados pela natureza ou gravidade das suas deficiências ou perturbações neuromotoras, a investigação sobre o impacto das interações entre pais e filhos assume que os pais são o principal agente de mudança para estas crianças e continuam a sê-lo mesmo quando as crianças participam na intervenção precoce, na educação infantil, nos outros contextos normais de aprendizagem nestes primeiros anos. Portanto, os pais são o coração da intervenção precoce. E se nós quisermos, de facto, ter impacto, se quisermos que o nosso trabalho tenha impacto no desenvolvimento da criança, nós temos que também valorizar este trabalho próximo dos cuidadores que estão mais próximos da criança, que são os pais e também os educadores de infância, como eu vou referir ao longo desta comunicação. O próximo, por favor. Portanto, a criança, quando nasce, não está só, obviamente, nem sobrevive só, é dos poucos seres que não sobrevive sem, obviamente, o apoio de uma família. Essa família pode ser muito diversificada, pode ser uma avó e um neto, pode ser uma mãe solteira e um filho, pode ser uma família tradicional, pai, mãe e filho. Como sabem, hoje em dia, quando falamos de família, falamos de configurações muitíssimo diversas, mas a família, portanto, é um núcleo que tem a seu cargo, a seu cuidado, uma criança e que vai, portanto, apoiar o desenvolvimento dessa criança. E, por sua vez, as famílias também necessitam de outros apoios ao seu redor, que nós chamamos apoios formais e informais para as tarefas de desenvolvimento que vão acontecendo ao longo do ciclo de vida da criança. E, portanto, começam por ser os avós ou a família alargada, são os elementos muito importantes na vida das crianças. Depois, os amigos dos pais. Depois, também os vizinhos, a comunidade onde as crianças e as famílias vivem. Os amigos de trabalho dos pais. E depois os serviços também formais, nomeadamente da saúde, da educação e da segurança social. Portanto, aí sendo já apoios mais profissionalizados e que nós chamamos apoios formais, mas que também são importantíssimos e existem nos contextos de vida das crianças.
O próximo slide, por favor. Portanto, esta noção de apoios sociais é outro dado científico muito, muito importante, que não podemos esquecer, porque de facto ele funciona quase como o apoio social, funciona quase como uma rede de segurança, uma rede que sustém as famílias ou que evita que elas caiam. E, portanto, as famílias podem muitas vezes nem utilizar esses apoios sociais, mas o simples facto de saberem que eles existem reduz o stress, reduz, digamos, as preocupações e libertam as famílias para interações positivas entre elas e os seus filhos. O próximo slide, por favor. Portanto, quando nós falamos de intervenção precoce, quando nós falamos de atenção precoce, do trabalho da atenção precoce, obviamente que nós intervimos em 3 níveis que estão aqui descritos. Este slide é um slide do professor Guralny, que também esteve connosco em Lisboa, em setembro, e é um slide que fala digamos, de como o desenvolvimento da criança se processa e do que é crucial neste desenvolvimento da criança, que são essencialmente os padrões de interação familiar. Por isso, quando eu digo que a família está no centro, de facto, a família é o coração na intervenção precoce. E a família no sentido destes padrões de interação que vão obviamente, estimular e ajudar a criança a ter um desenvolvimento saudável, salutar, quando esses padrões de interação são positivos, mas quando eles não são positivos, obviamente que também podem ter um impacto negativo naquilo que é o desenvolvimento da criança. Portanto, dos padrões de interação, falamos de estilos de interação parental, relações socioemocionais, contextos naturais e oportunidades de aprendizagem, saúde e segurança. E depois também temos aquilo que são os recursos da família, portanto, os recursos que a família utiliza para quer recursos internos da própria família, como a saúde mental e física dos pais, os estilos de lidar, competências e confiança, atitudes, motivação, crenças, valores, recursos financeiros e o apoio social. E, portanto, todas as famílias, nós todos que estamos aqui hoje, tivemos as nossas famílias e as nossas famílias também têm muitas vezes stresses no lidar com o desenvolvimento dos seus filhos. E esses estressores são, digamos, elementos que depois todo o conjunto de recursos da família vai minimizar ou vai ajudar a lidar com esses stresses. Mas quando há uma criança, quando surge uma criança com problema, obviamente que esses estressores são muito mais acentuados. E, portanto, daí a importância de um trabalho ser feito também junto da família, no sentido de ajudar a lidar e a resolver os problemas do dia a dia, para que elas possam ter tempo, energia e disponibilidade para estas interações positivas que nós sabemos que são tão importantes para o desenvolvimento da criança nestes primeiros anos. Sobretudo, não só, mas sobretudo estes primeiros anos, porque podem fazer a diferença na tal construção de alicerces seguros do desenvolvimento. O próximo slide, por favor. O próximo slide. Obrigada. As interações positivas constroem-se a partir de interações, no fundo, que vão também construindo uma arquitetura cerebral que é resistente. E essas interações são aquilo que os americanos chamam serve and return. Ou seja, a criança diz algo ou tem um comportamento qualquer com o pai, com a mãe ou com o irmão, e ele responde. E, portanto, essa resposta continuada que existe nestas interações são a base de tudo aquilo que é, portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento. E aqui, novamente, a ideia de que interações positivas vão construir
alicerces sólidos e seguros para o desenvolvimento daquela criança. O próximo slide, por favor. Portanto, aqui, não sei se estão a ver, porque está a surgir no meu slide, aqui no meu visor o slide está negro, mas o que eu tinha aí nesse centro eram as interações. Depois, todo um conjunto muito grande e alargado de recursos da comunidade, de apoio entre pais que têm crianças com os mesmos problemas, de recursos que existem, que possam existir na comunidade para a aprendizagem e desenvolvimento da criança e, portanto, a orquestração de experiências de aprendizagem que parte muitas vezes das experiências familiares são cruciais para permitir que a criança se desenvolva e aprenda de uma forma completa e num seio de relações e de interações positivas. Mas para que isso aconteça, para que essas interações sejam positivas, há todo um conjunto de recursos que existem para a família e que são importantíssimos, particularmente quando existe uma criança com problemas. Próximo slide, por favor. Portanto, isto são factos científicos, o que eu vos acabei de dizer relativamente às interações e aos 3 níveis que nós temos que intervir quando falamos em atenção precoce. Quais são as implicações? O próximo slide. Não esquecermos que as famílias estão no coração da intervenção precoce na infância. Portanto, se queremos de facto mudar alguma coisa, se queremos melhorar, se queremos apoiar de uma forma positiva o desenvolvimento das crianças, temos que trabalhar com as famílias, porque as famílias é que estão lá no dia a dia, elas é que têm que ter toda esta atenção também nestas interações para promoverem um desenvolvimento salutar e positivo junto dos seus filhos. Próximo slide, por favor. Portanto, já esta autora, que é uma autora muito interessante e importante, que é a Anne Turnbull, ela diz que, de facto, quando nos anos 70 se começou a fazer uma investigação neste âmbito, de facto houve como que uma revolução copernicana no que toca à forma como nós perspectivamos as famílias. As famílias eram vistas como nós éramos os experts e as famílias estavam aqui. Nós é que sabíamos, nós passávamos os saberes às famílias. Mas, de facto, não deve ser assim. Outro elemento também muito importante, outro facto científico que apoiam práticas recomendadas, é de que nós sabemos que os bebés e crianças aprendem melhor através de experiências diárias e interações com pessoas que lhes são familiares em contextos familiares. Tem aí esse site que está aí do Work Group on Principles and Practices in Natural Environments, que é um conjunto de princípios da intervenção precoce na infância e um deles é este, de facto, que os bebés aprendem melhor através das experiências com adultos significativos ou outros contextos. E, portanto, obviamente que os educadores de infância aqui são importantíssimos também, mas também não esquecermos que as crianças todas, e as crianças com necessidades educativas especiais não são diferentes nesse sentido, elas aprendem da mesma maneira, aprendem com as pessoas significativas e nos contextos naturais onde todas as crianças aprendem. Precisam, se calhar, depois de apoios mais específicos, devido aos seus handicaps, às suas dificuldades, mas elas aprendem no dia a dia com adultos significativos. Próximo slide, por favor. Aqui é também outro exemplo que eu costumo partilhar. Este é de uma associação de intervenção precoce australiana, em que aqui vocês podem ver um diagrama de uma criança de 3 anos e do tempo que ela passa. Portanto, imaginemos que ela dorme 10 horas por dia e passa, portanto, numa semana... desculpem, 10 horas por noite e passa numa semana cerca de 80 horas, sendo que também tem 20 horas no jardim de infância e 1 hora por semana de terapia.
E se olharmos para este diagrama, vejam com quem ela passa mais tempo. Com a família. Depois no jardim de infância, claro. E finalmente na terapia, uma porção muito reduzida do tempo. E se nós pensarmos naquilo que eu disse no slide anterior, as crianças aprendem nos contextos que lhes são familiares, com os adultos que são significativos. E, portanto, a criança não aprende só na sala do jardim de infância, ela aprende no recreio da comunidade, no jardim, no parque infantil, no jardim da residência, da área residencial onde vive, aprende na piscina onde que os pais frequentam, aprende nos grupos religiosos que frequentam, etc, etc. Portanto, pensarmos que, de facto, a família também aqui tem um papel importantíssimo pelo tempo que está com a criança. O próximo slide, por favor. Quais são as implicações, e pode já andar para o próximo slide, as implicações disto, portanto, destes factos científicos, é de que, de facto, as crianças aprendem em interações continuadas entre a criança e o ambiente. E quando eu falo aqui no ambiente, é o ambiente físico, o ambiente social e o ambiente emocional. E, portanto, todas as interações da criança são momentos muito ricos de aprendizagem, como vocês sabem. Mas eles acontecem continuamente e naturalmente nas suas interações com pessoas, com objetos, com outras experiências que vão tendo no dia a dia. E, portanto, as crianças com necessidades educativas especiais também aprendem da mesma maneira. Não aprendem só numa hora de terapia, porque uma hora de terapia por semana significa uma hora de experiências de aprendizagem, mas não é suficiente, porque as crianças aprendem 80 horas, como estávamos ali a ver no diagrama que eu vos mostrei anterior. Portanto, temos que pensar como também capacitar e empoderar as famílias e outros cuidadores para potenciarem esse desenvolvimento da criança. Próximo slide, por favor. Portanto, quem é que tem mais influência em quem? Aqui também, tradicionalmente, nós pensávamos que eram os profissionais, os especialistas, os terapeutas, que diretamente intervindo com a criança, iam mudar o que queríamos que fosse mudado ou que fosse melhorado. Mas, de facto, nós, hoje em dia, pelo que sabemos, o nosso trabalho como profissionais deve ser no sentido de capacitar e empoderar famílias e outros cuidadores. Os educadores de infância, obviamente, são importantíssimos neste processo, porque eles são quem está mais tempo com a criança, são eles que vão fazer a diferença nestas tais interações que eu falei, que são tão importantes para o desenvolvimento. Próximo slide, por favor. E, portanto, o professor McWilliam, que é um professor americano que também tem feito muito trabalho neste âmbito e que desenvolveu um modelo que muitas de vocês já devem ter ouvido falar e conhecem, que é que se chama entrevista baseada nas rotinas, e que é, de facto, como trabalharmos com os pais para percebermos aquilo que precisa de ser melhorado, aquilo que precisa de ser maximizado para que a criança possa desenvolver e aprender. E, portanto, ele diz que a aprendizagem da criança não acontece no momento da visita domiciliária. Acontece se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, aquilo, digamos que os aspectos positivos desse trabalho bem feito com a família durante as visitas domiciliárias ou durante as visitas de consultadoria nos jardins de infância com as educadoras, o que vai acontecer é entre as visitas e, portanto, de facto, a aprendizagem e o resultado positivo desse trabalho vê-se entre visitas. Não é nas visitas que isso acontece, mas é entre as visitas, porque é entre as visitas que a criança vai ter muito mais oportunidades também, obviamente, de poder aprender e desenvolver. Próximo slide, por favor.
E, portanto, aqui são os contextos, aqui podemos ver, quando a gente fala de contextos naturais, falamos de todos estes contextos que estão aí, e que são contextos que providenciam oportunidades de aprendizagem da criança. Oportunidades naturais, como comunicação, como interação social, como aspectos também, obviamente, de aprendizagem cognitiva, etc., acontecem nestes ambientes que estão aí, que é nas famílias, na comunidade, nos espaços recreativos, etc. Portanto, todos esses ambientes são ambientes onde a aprendizagem está a acontecer. Quando a criança vai ao supermercado com os pais e conversa com a mãe porque estão a fazer compras, está a aprender vocabulário, está a desenvolver comunicação, está, etc. Portanto, todos esses momentos são momentos riquíssimos, porque é aí que a criança aprende. Continuadamente nos diferentes contextos. Próximo slide, por favor. E, portanto, nós, na intervenção precoce da infância, defendemos uma abordagem quando trabalhamos com família, e este é outro aspecto que é crucial e importante no trabalho da intervenção precoce, que nós designamos por abordagem transdisciplinar. Ou seja, para trabalharmos com famílias, nós temos geralmente uma equipa de diferentes profissionais que trabalham de forma articulada, mas há só um deles que vai estar com a família. Mas ele não está sozinho. Nós em Portugal designamos-lo por mediador, mas nos Estados Unidos chamam-lhe Primary Service Provider, é a pessoa que está mais próximo da família, dentro da equipa, mas ele não está só, ele tem uma equipa por trás, porque os problemas que surgem são tão diversificados e complexos que necessitam vários saberes. Não é só um saber, só o saber da educação, ou só o saber da saúde, ou só o saber da segurança social, que vai ajudar a resolver os problemas que encontramos, ou das terapias. Tem que ser este conjunto de profissionais e os seus conhecimentos que nos podem ajudar a apoiar as famílias que têm crianças com problemas de desenvolvimento. E nesse sentido, defendemos a abordagem transdisciplinar, que é algo que também é complexo, porque também representa uma mudança de paradigma de como nós trabalhamos e como estamos com as famílias, mas é o que se tem revelado mais importante neste processo de acompanhamento das famílias, porque ponham-se nos pés das famílias. Se vocês de repente tivessem 5, 6 profissionais entrar-vos pela casa dentro, pela vossa casa dentro, e todos os dias a terem que lidar com um conjunto muito diversificado de pessoas, todos os dias não necessariamente, mas todas as semanas, porque geralmente as visitas acontecem uma vez por semana, portanto, isso era extremamente difícil para estabelecer essa relação também de proximidade, que é importantíssima quando falamos de intervenção precoce. Falamos também de criar relações, de chegarmos a relações, que são cruciais e importantíssimas para o trabalho que fazemos em intervenção precoce. Próximo slide, por favor. E, portanto, chego aqui a uma definição de intervenção precoce que eu gosto particularmente. É uma definição que foi feita por estes autores que estão aí, sobretudo pelo Karl Dunst, que é um investigador importante desta área, e ele diz que o que é intervenção precoce na infância, então? São os diferentes tipos de apoio parental providenciados por profissionais da primeira infância e outros membros da rede social. Não são só os profissionais que apoiam as famílias. Os amigos, os vizinhos, a família alargada são importantíssimos neste processo. Portanto, gosto particularmente deste ponto que fala da comunidade em geral e de quem está lá quando é preciso, que proporcionam aos pais tempo, energia, conhecimento e competências para envolverem os seus filhos nas oportunidades diárias de aprendizagem, nos tais contextos diferentes, que promovem e melhoram a confiança e a competência dos pais e das crianças. E, portanto, para mim esta definição é uma definição muito mais
abrangente e uma definição ecológica daquilo que é a intervenção precoce na infância. Estamos a falar de várias dimensões quando falamos do que é a intervenção precoce na infância. Próximo slide, por favor. Isto representa claramente, ou representou para muitos países, uma mudança de paradigma, e também aconteceu connosco em Portugal. Portanto, nós mudámos de formas, e pode pôr já o próximo slide para eu falar de quais são essas mudanças. Mudanças de paradigma que tivemos que fazer neste trabalho, baseadas na evidência científica. Deixámos de ser focados unicamente na criança para adotarmos um modelo ecológico, uma perspectiva ecológica de trabalho com crianças e famílias, centrado no profissional, centrado na família. Passámos de um modelo de déficit, de só vermos aquilo que a criança não faz e não é capaz, para baseado nos pontos fortes. O que é que ela faz, e a partir daí construirmos para que ela possa ir melhorando. Abordagem baseada na competência profissional, baseado no relacionamento e na capacitação. Isto é muito importante, as relações. Modelo baseado num centro clínico e passaram a ser oportunidades naturais de aprendizagem nos diversos contextos. De uma avaliação referenciada pela norma para aquilo que se designa hoje em dia a avaliação autêntica nos contextos naturais onde a criança está. De um trabalho em equipa multidisciplinar para um trabalho de equipa transdisciplinar, de ambientes de segregação para ambientes de inclusão, e também considerando a família, claro. Serviços diretos à criança para um apoio indireto e de consultadoria às famílias, consultadoria às educadoras de infância e de apoio, fragmentação e duplicação de serviços, que era o que acontecia nos modelos mais tradicionais, essencialmente modelos reabilitativos e clínicos, para uma integração de serviços, porque a realidade exige que haja de facto esta integração de diferentes serviços, porque são diferentes serviços que vão tocar naquilo que é trabalhar com famílias e com crianças, particularmente crianças com vulnerabilidades de risco ambiental ou crianças com problemas já de desenvolvimento específicos, como é o caso de crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com autismo, etc, etc. Portanto, próximo slide, por favor. E eu gosto particularmente disto. Vocês têm uma fundação aí no Brasil que tem feito um trabalho também muito bom de divulgação e disseminação de ciência do Developing Child da Universidade da Harvard, e que é a Fundação Cecília Vidigal. E estes vídeos vocês podem acessar, e sei que muitas de vocês já os conhecem provavelmente, mas eu gosto particularmente desta frase do Shonkoff, que é um pediatra do Harvard, que diz: criar uma criança não é uma ciência, é uma arte. E eu acho que isto é muito verdade. Cada vez mais eu acredito que isto é de facto verdade. É muito mais do que uma ciência, é uma arte. E é a arte das relações, quanto a mim. É a arte das relações. De criarmos relações de apoio que vão fortificar progressivamente as diferentes interações que nós temos nesta área da intervenção precoce na infância. Próximo slide, por favor. Mas como prestamos essa ajuda também é crucial em intervenção precoce na infância. E eu gosto particularmente também desta citação do Henri Thiorot, que diz: se eu soubesse com toda a certeza que alguém viria à minha casa com o firme propósito de me ajudar, eu fugiria em busca de proteção. E porque, o que é que isto significa? Significa que nós, quando recebemos ajuda, temos que receber uma ajuda que seja uma ajuda que nos empodere, que nos capacite, mas que respeite também aquilo que são as nossas competências que todos temos, e todas as famílias, por mais problemáticas que sejam, têm algumas competências, e é por aí que nós temos que começar. E, portanto, respeitando também aquilo que são as questões culturais específicas, as formas de ser e de estar e de lidar de cada família com os seus filhos. E, portanto,
esse é uma das tarefas mais árduas não só de mudarmos em termos paradigmáticos, mas também de passarmos de profissionais em que nós éramos os experts e nós é que dizíamos como é que se fazia, para nós percebermos que há também dimensões de conhecimento e de capacidades das famílias e das crianças que precisam de serem também valorizadas e incorporadas neste processo de trabalho e de interação para melhorarmos o desenvolvimento da criança. O próximo slide, por favor. As pessoas, e este também uma citação de Carl Buchner que diz: as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como as fez sentir. E, portanto, isto é crucial no nosso trabalho de intervenção precoce com famílias e com crianças. O próximo slide, por favor. Que obriga a que nós, no nosso trabalho, temos que ter duas dimensões fundamentais: a cabeça, o conhecimento, o pensar, mas o coração também, porque estas relações dependem também muito do coração e da forma como nós estamos empaticamente respeitando o outro na relação que criamos com as famílias. Próximo slide, por favor. As famílias são, este é outro princípio que eu costumo sempre deixar, porque fui aprendendo isto e, de facto, isto, quanto mais vou sabendo do trabalho com famílias, mais sinto que isto é uma verdade inteiramente crucial no nosso trabalho. As famílias são como os cristais de neve, não há um igual ao outro. E, portanto, aquilo que nós fazemos com uma família não pode nunca servir para outra. E isso é que é desafiante no nosso trabalho de intervencionistas precoces. É como é que nós nos ajustamos às diferentes famílias com que temos e como é que nós somos capazes de empoderar e capacitar essas famílias, sendo que são tão diferentes. E, portanto, isso implica que nós temos que saber conhecer a fundo as famílias com quem trabalhamos para podermos ajudá-las. Próximo slide, por favor. Portanto, o paradigma da capacitação parental tem a ver com o melhorar conhecimento, melhorar e promover conhecimentos e competências parentais, empoderar, criar oportunidades que apoiam e fortaleçam o sentido da confiança e capacidade dos pais, basear-nos nos pontos fortes, basear-nos nos recursos, e centrado na família. Centrado na família é um conjunto de princípios fundamentais que nós, como intervenção precoce, temos que aprender e temos que não só aprender, praticar e refletir depois essa prática para os podermos ir apropriando, porque são conceitos importantíssimos no trabalho. E, de alguma maneira, penso que já comecei a responder à questão que a professora Jenny me colocou, a propósito de como é que nós trabalhamos com as famílias que são mais difíceis, ou que são diferentes, ou que têm, de facto... É porque, de facto, as famílias, primeiro, não são iguais, e as que têm mais dificuldades precisam, obviamente, ainda de maior atenção da nossa parte, no sentido de identificarmos quais são as suas competências e, por aí, podermos começar, para podermos empoderar, para podermos capacitar aquelas famílias. Porque muitas vezes essas famílias, não é que elas não tenham as competências, é que muitas vezes os próprios sistemas e os ambientes onde elas estão nunca lhes proporcionaram oportunidades de até demonstrar essas competências. E, portanto, é um trabalho que é de desbravar e de ir crescendo e aumentando aquilo que são a autoconfiança, a autoeficácia das famílias, que é aqui uma dimensão também muito importante que nós falamos, que é melhorar a autoeficácia, o sentimento de que eu sou capaz. Porque quando nós conseguimos melhorar esses sentimentos do eu sou capaz, as coisas mudam de uma forma muito visível e de facto as tais interações positivas começam também a desabrochar, mesmo no seio de famílias que nós sabemos que têm inúmeras dificuldades. Próximo slide, por favor. Portanto, o que é que nós devemos levar a cada visita domiciliária ou a cada visita também, muitas vezes, nos próprios jardins de infância? Devemos levar a nossa competência, o nosso conhecimento,
objetividade, empatia, honestidade e adaptabilidade. Portanto, sermos capazes de nos adaptarmos, sermos capazes de estarmos, de ouvirmos, de compreendermos primeiro antes de podermos, de facto, começar a tomar decisões ou intervir e, sobretudo, nunca tomarmos decisões só. As decisões que tomamos são em conjunto com a família, com os educadores, com as pessoas que estão com a criança no dia a dia. Próximo slide, por favor. Portanto, a intervenção precoce, como uma forma resumida, envolve estas 3 áreas: oportunidades de aprendizagem da criança, apoio aos pais e recursos da comunidade, mas tudo isto deve ser feito debaixo de um guarda-chuva que nós chamamos práticas centradas na família. E, portanto, são estes conjuntos de princípios que eu tive, de alguma forma, a resumir, mas que a forma como eu presto essa ajuda, debaixo do tal guarda-chuva, faz a diferença, e nós sabemos disso do ponto de vista científico e da investigação. Há muita investigação que comprova exatamente de que a forma como eu providencio essa ajuda muda de forma drástica aquilo que eu vou conseguir melhorar nos ambientes e nas famílias com quem eu trabalho. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui este slide tem uma animação, não sei se vamos conseguir ver essa animação, mas não importa. E o importante aqui é para vos falar agora, vou-vos falar um pouquinho, porque não tenho muito tempo, mas vou tentar falar-vos muito brevemente do que foi o desenvolvimento da intervenção precoce em Portugal e como é que nós começámos a preocupar-nos e a querer construir um sistema que fosse, de facto, uma resposta àquilo que também eram as nossas preocupações, por um lado, como profissionais, mas também, por outro, a investigação que trazia toda esta informação importante, nova, e, portanto, o que nós começámos, e eu particularmente também estive envolvida neste processo, em Coimbra, nos anos 80, nós, quando nascia uma criança com necessidades especiais, a família tinha que percorrer uma série de serviços num momento de extrema vulnerabilidade e emocional, pelo facto de ter nascido uma criança com problema, e tinha que percorrer e contar a história e recontar a história às diferentes pessoas, aos diferentes interlocutores, nos diferentes ministérios, da Segurança Social, da Saúde, da Educação, mas era a família que tinha sozinha que fazer este percurso, o que era muito perturbador e estressante para os pais. Há muitas descrições dos pais que contam, que falam sobre isso, que falam das dificuldades que tinham, do stress sentido, da repetição de uma história que é emocionalmente ainda difícil de falar, etc. Portanto, essa foi a primeira preocupação que nos começou a nascer, foi como é que nós podemos ajudar famílias de uma forma em que ela não tenha que fazer este percurso, em que ela tenha que falar com 20 pessoas diferentes, que lhe vão dizer 20 coisas diferentes e que ainda vão muitas vezes colocar mais baralhada, mais confusa, com muita informação diferente que está a receber. E, portanto, o próximo slide, por favor. Nós, em 89, começámos então a pensar na organização de um projeto que se chamou Projeto de Intervenção Precoce e que, PIP, que foi na região de Coimbra, envolveu o distrito de Coimbra com 17 concelhos e nós articulámos, portanto, criámos uma estrutura organizacional, fizemos um protocolo entre a saúde, a educação e a segurança social e criámos em cada um dos concelhos equipas que tinham elementos da educação, elementos da saúde, dos centros de família, os centros familiares, que são os centros de saúde familiar, os médicos, os enfermeiros, depois da educação, também as educadoras de infância que estavam nestes diferentes distritos
e depois também as IPSS, que eram instituições que trabalhavam com crianças com autismo ou crianças com outras problemáticas que existiam nestes conselhos, tinham profissionais, terapeutas, etc. E, portanto, juntámos e fizemos equipas para começarem a fazer o atendimento de crianças pequenas. Começámos essencialmente com os 0,3, mas depois rapidamente alargámos para os 0,6 anos. E, portanto, este foi, digamos, o primeiro projeto piloto que começou a pensar uma solução de começarmos a trabalhar com famílias de forma articulada. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui estão, neste slide vocês podem ver aquilo que eu referi, portanto, as equipas eram constituídas por esses profissionais vinham de diferentes áreas, da educação, da saúde, das tais IPSS da Segurança Social, e cada um destes conselhos tinha uma equipa. E quando começámos, claro que não tínhamos todos os profissionais, mas começámos com o que tínhamos, e foi assim que começámos a fazer o trabalho de intervenção precoce no distrito de Coimbra. E nesta altura, em 89, apenas o distrito de Coimbra. Rapidamente este projeto começou a ser muito conhecido e toda a gente no país queria saber o que é que estava a acontecer em Coimbra. Começou a ser conhecido também além fronteiras e houve muitas publicações que vieram valorizar o trabalho que estávamos a fazer no projeto e, portanto, depois este projeto vem a dar origem à legislação e à construção daquilo que nós hoje chamamos o Sistema Nacional de Intervenção Precoce da Infância, que obedece, de alguma maneira, aos mesmos princípios que o projeto integrado de intervenção precoce de Coimbra. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui foi um pouco a evolução. Em 89 surge o projeto, em 99 há uma primeira legislação, mas ainda não tem força de lei, que é um despacho conjunto, e algumas regiões do país organizaram-se, mas outras não o fizeram, e até que em 2009 finalmente passou o decreto-lei, esse sim com força de lei, que define o Sistema Nacional de Intervenção Precoce da Infância, que tem também uma estrutura e filosofia de enquadramento muito similar ao projeto de Coimbra. Portanto, são equipas locais de intervenção precoce que contêm elementos dos diferentes setores para que haja uma comunicação, uma linguagem comum e para que se possam tocar todas as áreas, obviamente, que são importantes para o desenvolvimento da criança, que são a educação, a saúde, mas também depois o conhecimento específico de algumas áreas que são importantes para lidarmos com as diferentes problemáticas das crianças com quem trabalhamos. Próximo slide, por favor. Portanto, eu agora não vou... Como vocês vão ter acesso, depois podem ler com mais atenção e também há um guia que nós desenvolvemos que tem toda esta informação, mas aqui estão os princípios fundamentais da legislação que criou o SNIP, que no fundo falam do acesso universal, da abordagem transdisciplinar, da abordagem centrada na família, da inclusão e da participação ativa das crianças, etc. Portanto, há um conjunto de princípios que estão subjacentes à legislação, que estão aí neste slide, que aparecem neste slide. Próximo slide, por favor. Portanto, o sistema como na legislação compõe três ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde, e tem, portanto, os níveis de governação são, a nível nacional, tem uma comissão nacional que tem 2 representantes da saúde, 2 representantes da educação e 2 da segurança social, e depois tem também em cada região, porque Portugal tem 5 regiões, cada região tem uma subcomissão que também tem um representante de cada ministério, e finalmente as equipas locais de intervenção, que são de facto quem está na linha da frente e quem trabalha com as famílias e com as crianças, e depois também temos aquilo que nós chamamos núcleos de supervisão e apoio técnico,
técnico que vão monitorizar o trabalho que se vai desenvolvendo em cada região, junto das famílias e das crianças e, portanto, com as equipas, com as diferentes equipas, que são chamadas equipas locais de intervenção, são ELIs. Próximo slide, por favor. Portanto, a elegibilidade das crianças são crianças que têm, obviamente, aqui nós falamos muito da CIF, nesta definição que está na própria legislação, são crianças com alterações nas funções da estrutura ou corpo, e são também crianças em risco grave de atraso de desenvolvimento, as crianças de risco ambiental. Também depois há critérios específicos que nos ajudam a identificar e a selecionar as crianças que precisam do apoio da intervenção precoce. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui nós começámos depois da legislação sair em 2009, os primeiros relatórios do SNIP saíram em 2011 e nessa altura nós já estávamos a apoiar 7.000 e tal crianças. Mais recentemente, como vocês podem ver neste slide, em 2023 já estão a ser apoiadas pelo sistema 27.819 crianças e suas famílias. Ali as equipas, nesse gráfico que vem, as equipas são 155 neste momento, e estão aí distribuídas pelas 5 regiões, portanto, que vocês podem ver o número de equipas que existem em cada região. E neste momento uma coisa muito importante é que nós também conseguimos cada vez mais cedo identificar e referenciar crianças que nascem nos hospitais, nas maternidades e que são imediatamente referenciadas para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, caso sejam elegíveis para os serviços. E isso é também algo que é muito positivo do trabalho que temos feito em termos destes anos, ao longo destes anos, que é a identificação mais precoce possível das crianças que necessitam apoios. Claro que temos outros problemas, precisamos muito de mais recursos, mais equipas, porque cada vez mais esta capacidade de identificar as crianças está a ser grande, mas depois também tem que haver recursos para responder a essa identificação. E agora estamos a ter, de facto, algumas dificuldades em crianças, porque não temos mais recursos e precisamos de mais ELIs, precisamos de mais recursos. Portanto, próximo slide, por favor. Este é o guia das práticas recomendadas, que também foi desenvolvido por um grupo enorme de autores e de investigadores desta área, e também contou com a colaboração das famílias com quem trabalhamos no nosso sistema e dos profissionais. Portanto, este guia está online, vocês todos podem consultá-lo, a professora Jenny tem também essa informação que vos irá passar e que vocês podem também, eu aconselho quem esteja interessada nessa área, tudo o que eu estou aqui a dizer está ali 5 vezes mais aprofundado, com exemplos práticos, com testemunhos de famílias, com conceitos teóricos, com fundamentação teórica de tudo isto que eu estou a dizer-vos. Próximo slide, por favor. Este guia foi traduzido para inglês pela Associação Europeia de Intervenção Precoce na Infância e só para vos dizer que neste momento o guia já está traduzido em 11 línguas, a última das quais foi espanhol. E, portanto, digamos que ele teve uma disseminação e uma divulgação importantíssima e continua a ter, que a nós também muito nos regozija por vermos que o nosso trabalho está a ter, de facto, uma implementação não só no nosso país, mas em muitos outros países do mundo, não só da União Europeia, eu ia dizer não só, mas do mundo também, porque, por exemplo, a versão espanhola neste momento sei que está já a ser distribuída também em quase todos os países da América Latina que falam espanhol. Próximo slide, por favor.
E esta é uma citação de um pediatra que trabalhou e que começou connosco o projeto de Coimbra, que tem neste momento ainda está vivo e que é uma pessoa muito querida e muito importante para o nosso Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que foi o Dr. Luís Borges, que é neuropediatra de desenvolvimento, e que dizia e que diz a propósito deste trabalho que foi feito: deitámos a semente à terra e ela frutificou. Temos hoje uma boa seara, mas temos de cuidar dela e assim, partilhando esforços, podemos olhar confiantes para o futuro da intervenção precoce em Portugal. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui muito brevemente o que é que conseguimos? Uma capacidade de despiste e referenciação cada vez maior das crianças e famílias com necessidades de apoio de intervenção precoce, organização de um sistema articulado de serviços e recursos de intervenção precoce a nível nacional, construímos uma cultura de IPI também, a nível nacional, trabalhamos e apoiamos milhares de famílias, capacitando-as e tornando-as mais fortes na advocacia dos direitos dos seus filhos, e contribuímos para a construção de uma cultura inclusiva e de sustentabilidade, capacitando as crianças, famílias e cuidadores desde muito cedo. O próximo slide. E eu costumo dizer que para o nosso conhecimento das diferentes áreas, seja da psicologia, das terapias, da educação de infância, da educação especial, o nosso conhecimento é importante, mas não é só o nosso conhecimento que faz a diferença. É para que o nosso trabalho seja eficaz e tenha de facto um impacto de mudar vidas, de mudar para melhor vidas, nós temos que ser capazes de mudar de perspectiva. E esta mudança paradigmática é importantíssima, foi importantíssimo para nós aqui também no nosso país, levou muito tempo, não é uma coisa que se muda de um dia para o outro, mas é importante começarmos. Mas mudarmos a perspectiva como vemos as coisas é crucial. E depois há estes elementos que estão aqui do lado direito do slide, que é focarmos-nos nas famílias, compreendermos e conhecermos a fundo cada família, porque cada família é diferente, conhecermos muito bem as redes de apoio social dessas famílias e de como as podemos mobilizar para minorar os stresses sentidos no lidar daquelas famílias com aquela criança. Depois há uma autora americana que é a Dana Childress, que ela diz que quando nós estamos com as famílias temos que ter os nossos olhos bem abertos e os nossos ouvidos bem abertos e as nossas bocas caladas. Isto é, temos que conhecer muito bem primeiro para podermos depois ajudar sem sermos intrusivos, sem criarmos situações de tensão que não ajudam em nada aquilo que nós queremos, que é melhorar as interações, melhorar as relações. E depois, finalmente, também o trabalho transdisciplinar, que é crucial, porque não é só uma área disciplinar que pode resolver os problemas que nós encontramos quando trabalhamos com famílias e com crianças, particularmente crianças vulneráveis. Próximo slide, por favor. Outra dimensão fundamental de tudo isto é o desenvolvimento profissional na intervenção precoce na infância, e é um processo de transformação que requer uma base de conhecimento, experiência, reflexão e, crucial nestes processos, tempo. E é muito importante que nós tenhamos esta noção de que isto leva tempo, isto não se muda de um dia para o outro, mas é importantíssimo que se mude. Próximo slide. Tudo isto faz do nosso trabalho como profissionais de intervenção precoce na infância uma viagem incrível e um desafio que requer um processo de aprendizagem constante através da atualização de conhecimento, da reflexão e colaboração para fazer de nós pensadores empáticos, apaixonados e criativos, capazes de brindar apoio às famílias e crianças de formas que as capacitem e empoderem. E não
que as tornem dependentes de nós, mas pelo contrário, que elas se sintam capazes, sintam que são capazes de mudar, são capazes de defender os direitos do seu filho, são capazes de levar a vida para a frente de uma forma mais positiva e inclusiva. Próximo slide, por favor. E, portanto, isto no fundo é um pouco aquela ideia de encher o balde, devem conhecer a expressão fill each other's bucket que os americanos têm, que é enchermos o balde é apoiar o outro, é de facto ajudar e apoiar de uma forma que o ajuda a crescer. É preciso encher o balde com comprometimento, empenho, dedicação e qualidade, se quisermos derramar sucesso. E no fundo é muito neste processo os profissionais encherem os baldes uns dos outros, depois os profissionais encherem os baldes das famílias, as famílias encherem os baldes das crianças e as crianças entre elas também. Portanto, é criar uma cascata de relações enriquecedoras este trabalho da intervenção precoce na infância. Próximo slide. E acho que é o último. Deixo-vos com este poema que eu gosto, esta citação do Alexander Den Heger, que acho que é holandês, que diz: quando uma flor não desabrocha, você corrige o ambiente em que ela cresce, não a flor. E é esse o nosso trabalho de intervenção precoce na infância. Muito obrigada pela vossa atenção. Pronto, estive atenta a toda a vossa explanação, muito, muito grata, uma satisfação enorme ouvi-la. E assim, eu sei do adiantado da hora já em Portugal, e assim, isso amplia, aumenta a nossa gratidão pela generosidade da partilha. Eu gostaria apenas agora de fazer alguns grifos Sim. na fala da professora e assim, e dizer que como é importante para nós, educadoras da infância, pesquisadoras da infância, pesquisadoras em particular da infância na área da educação especial, como a professora conhece, a terminologia no Brasil é a perspectiva inclusiva de apoio a crianças com deficiências, autistas e com altas habilidades de superdotação, porque o recorte da política pública traz também esse conjunto de pessoas, de sujeitos. Mas que importante para a gente ouvir as experiências de outros países, em particular, como a professora traz, de Portugal e seus estudos mundiais em relação às crianças com deficiência e outras em condições de risco ou vulnerabilidades. Principalmente, professora, quando a senhora diz como podemos retirá-las do risco. Isso é muito importante. Eu, além da experiência que a professora compartilha, que é muito importante para a gente ouvi-la, professora, porque nós não temos ainda experiências com essa política, né, em termos nacionais. Ela se organiza no Brasil. Mas por que é muito importante para nós? Porque nós olhamos da parte da educação. Pois. Então, nós olhamos para todos os outros serviços, mas olhamos da parte da educação e olhamos o que podemos fazer por essas crianças. E algo também muito importante que a professora nos mostra é como olhar de outra forma para essas famílias. No Brasil, nós temos ainda muitas dificuldades com as famílias, mas eu gosto muito quando a professora diz como é que podemos olhar de outra forma. Como é que podemos ser parceiras dessa família, porque é ela que está no centro, né, dos apoios a essa criança. E também que papel importante que nós temos como educadoras da infância, que conhecemos desenvolvimento, que conhecemos aprendizagem, num país como o Brasil. Sabemos de outros países, mas e no Brasil? Pois. Num país como o Brasil, em que a educação infantil é uma grande conquista política,
de certa forma recente, como direito público, direito subjetivo, aquele que pode e deve ser requerido, ou seja, aquele que tem que ser dado pelo poder público, mas a importância das educadoras da infância para as infâncias em situação de risco e vulnerabilidade. Sim, E nós também. podemos ser como serviço público e como educadoras da infância, esse diferencial para as famílias e para as crianças. E aí eu gostaria só de destacar, como eu estava comentando quando a professora caiu e depois retornou, como para nós a criança é o centro do planejamento, das vivências, do cotidiano na educação infantil. Ela é o centro. Mas como também precisamos olhar a família como centro para essa criança. Sim. Então, a criança permanece sendo o centro da nossa atividade, das nossas vivências, dos direitos à aprendizagem que ela tem. Na nossa prática, no nosso cotidiano da educação, mas essa família é o centro desta criança que para nós é o centro. Claro, claro. E se nós quisermos chegar a ela, nós não podemos deixar de incluir a família, de pensar na família, de trabalhar com a família. Todos Sim. nós. Quero enormemente agradecer, né, a tudo que a professora despertou em nós de consideração sobre isso, sobre essa família, de pensar sobre isso. Eu tenho um Jenny, artigo. Pois não, professora. desculpe só para lhe dizer, isto que me está a dizer é muito interessante e na Conferência de Lisboa também teve outro keynote que foi muito. Aliás, vocês podem escutar as palestras, só que eles falam em inglês. Mas vocês podem escutar se forem à página da EuroLeaid, da Associação Europeia, entram na conferência e depois podem ouvir os vídeos das palestras deles. E houve um dos senhores que é muito conhecido também, que é o Peter Rosenbaum. Ele é pediatra de desenvolvimento e ele tem um trabalho muito importante também neste âmbito das famílias, com as crianças e com as famílias. E ontem ele fez, por acaso foi ontem que eu vi e fascinou-me ler o que ele diz, porque ele diz isto de uma maneira muito bem, que é exatamente isso que estava a dizer, que aliás, ele usa uma frase, eu vou mandar o texto também para a Janice poder divulgar, em que ele usa uma frase que ele diz que as crianças, os pais seguem a dança das crianças. Os pais seguem a dança das crianças, os educadores também, e nós profissionais não podemos deixar de estar atentos a isso. E depois ele acaba por falar também destes princípios do centrado na família. É só um prefácio que ele faz de uma obra que ele publicaram ontem e que eu acho que aquilo está lindíssimo. E traduz um pouco isso também, tudo. Muito grata, professora. Ficamos muito. Tem, assim, inúmeras falas no chat sobre gratidão à professora Ana Maria Serrano. Já estou a ver, obrigada também. E eu também, foi muito bom estar aqui convosco e poder partilhar algumas destas ideias no fundo é por uma causa também que eu me envolvo em todas estas questões, e porque é de conseguirmos fazer um mundo melhor, sobretudo para estas crianças e para estas famílias com quem trabalhamos. Sim, nós ainda estamos aprendendo no Brasil sobre a atenção precoce, mas o conceito se liga a toda a nossa perspectiva de defesa sobre educação inclusiva e justiça social, e direito das infâncias, e direito dessas crianças e de suas famílias. E as educadoras da infância, no Brasil, elas já são inclusivas sempre, porque nós temos educação infantil pública no Brasil por uma luta da sociedade civil, de educadores e de educadoras, Sim, de eu sei. famílias
Então, a educação inclusiva a educação infantil no Brasil já nasce inclusiva, já nasce na luta. E Ótimo, ótimo. também Isso é também uma boa referência do Brasil. Eu sei, eu também tenho conhecimento e também valorizo muito o que todos vocês os fazem nisso. desafios que temos, sim, porque atendemos a famílias e crianças numa condição socioeconômica desfavorecida, de bens econômicos, mas é por isso, então, que é tão importante cada vez mais. Mas, assim, a nossa gratidão, a fala e a presença da professora aqui conosco, nós estamos num curso, é uma aula magna, estamos estudando cada vez mais, as literaturas e as referências que a professora nos dá sempre, está sendo partilhadas. No Ó, mestrado e no doutorado, já lemos muito a professora, queremos ler cada vez mais, esse é um momento oportuno de estarmos dialogando cada vez mais, professora, porque lançamos no Brasil, em junho do ano passado, em 2024, uma legislação que traz a atenção precoce para o centro das discussões do atendimento às infâncias, e como educadoras da infância, e como pesquisadoras, e como ativistas dos direitos das crianças, à educação, das famílias, das pessoas com deficiência, da educação inclusiva, temos que também pegar essa discussão como mote para integralizarmos as uhum, nossas formações de professores. É uhum, isso que estamos fazendo nesse curso. Esse curso tem muito bem. 800 cursistas do Uh, Ceará todo. O Ceará é um estado, é como se fosse uma província. É, aham. é enorme, né? Nós temos muitas escolas, é uma rede grande. E o Brasil é um país continental, né? Sim, o Brasil é um mundo só o Brasil. É um, É um mas mundo. muito grata, nós agradecemos, principalmente para ampliarmos as leituras da professora, conhecendo-a. Eu acho Ó, isso importantíssimo. E ó, sinta-se convidada, nosso curso termina dia 3 de dezembro com um grande evento. Já disse isso no privado, a professora, se não agora, mas quando puder vir ao Brasil, nós agradecemos muito a vossa presença. está bem, claro, com certeza, se eu tiver a disponibilidade na altura, claro, poderei pensar nisso, que também já estive mais do que uma vez no Brasil e também gostei muito de estar nas vezes que me convidaram para estar, e portanto, claro que é sempre um gosto. Eu tenho, agora neste momento estamos com muito trabalho, como eu lhe disse, professora Jenny, na formação de profissionais que estão a começar sistemas em países como a Moldávia, como a Sérvia, Montenegro, Polónia, enfim, estes países todos de leste que tinham sistemas muito segregacionistas e que estão a mudar e que querem fazer coisas também neste sentido, portanto, acompanhando aquilo que deve ser feito. Que permaneçamos em diálogo, inclua o Brasil, em particular o Ceará, em particular aqui essa sua amiga, nas Tá, discussões em termos, para ampliarmos mais a discussão em termos nacional. Aqui tá no bem. Brasil e mundialmente, aí Portugal, Angola e as outras discussões que tenhamos. Professora, Ok. muito grata, muito grata. Nada, então boa noite a todos e muito obrigada por. Eu estou a ver aqui muitos comentários positivos também. Muito obrigada pelos comentários que fizeram e eu tenho a certeza que vão também poder mudar a vida das vossas crianças e das vossas famílias no dia a dia do vosso trabalho. Um abraço, professora. Adeus também a todas. Obrigada também a Tudo de vocês. bom, minha querida. Obrigada.